fama, obsessão e a perca da própria identidade. Tudo isso você encontra em Perfect Blue, um filme japonês que eu vou resumir pra vocês. Nele, a gente acompanha a história de Mima, uma garota ex-idol que tenta se tornar atriz, mas que acaba se perdendo em meio às pressões, perseguições e principalmente uma crise de identidade que vai fazer a gente se questionar sobre o que é ou não real. Antes de entrar na história, é importante a gente entender que no Japão, os idols precisam manter sempre uma imagem de pureza e inocência, e qualquer deslize relacionado a isso pode arruinar tanto as suas carreiras quanto as suas vidas pessoais. E Mima, ela era parte de uma banda chamada Chan, que refletia exatamente isso, a inocência e a pureza. E quando ela decidiu abandonar essa vida de princesinha perfeita para seguir uma carreira como atriz se desafiando em papéis totalmente contrários a essa ideia, ela não foi aceita, e especialmente por um stalker obcecado que simplesmente se recusa a aceitar a sua mudança. A partir daqui, a gente vê a Mima se dividindo entre 3 personas. A Mima Idol, que é adorada pelos seus fãs. A Mima Atriz, que quer se desafiar e ser levada a sério explorando papéis mais maduros. E principalmente, a Mima Real, que é a jovem adulta tentando lidar com uma vida normal fora dos estúdios. Por conta disso, a Mima começa a ter várias visões da sua versão idol refletida em espelhos, em janelas, zombando das suas escolhas. E essas aparições, elas não são apenas alucinações visuais, mas são como representações do seu conflito interno. Será que eu fiz a escolha certa? Quem que eu realmente sou? Apesar de todas essas confusões, é aqui que as coisas começam a ficar realmente assustadoras nesse filme. A Mima começa a receber cartas ameaçadoras e a se sentir observada. E infelizmente, isso não é só uma paranoia, há de fato um stalker acompanhando cada um dos seus passos. Esse stalker, que se diz um fã, acredita que a Mima é uma boneca, que deve simplesmente permanecer pura e intocável. Qualquer mudança na sua imagem é vista como uma traição para ele. Todos esses fatores, essa obsessão extrema, a pressão da indústria e a sua crise de identidade começam a mexer com a cabeça da Mima e ela começa a ficar cada vez mais perdida. Nessa parte do filme, a gente começa a entrar em um terreno completamente alucinante e confuso. A Mima começa a atuar em uma série de TV onde ela interpreta uma vítima de abuso. E aí que a linha tênue entre a sua vida real e a ficção começam a se embaralhar. Ela começa a ver a Mima Idol como uma entidade separada, que a acusa de ter manchado a sua própria imagem. Quando a gente para pra analisar, isso se aproxima muito dos sintomas de um transtorno dissociativo, que é quando a pessoa tem dificuldade em integrar os diferentes aspectos da sua identidade e sente como se ela não tivesse controle sobre si mesma. A partir daqui, a gente começa a perceber como o stalker da Mima não é apenas um fã obcecado. Ele é como se fosse uma representação do perigo do fanatismo extremo, que é quando a realidade é moldada por uma ilusão. Para ele, a Mima não é apenas uma pessoa com vontades próprias, mas sim uma projeção que precisa permanecer imutável. O interessante é que essa obsessão não nasce apenas dele, do desejo irreal dele, mas também é incentivada pela Rumi, que acaba manipulando a fixação dele para agir contra a Mima verdadeira. Esse tipo de comportamento muitas vezes pode ser associado aos transtornos delirantes, nos quais a pessoa se convence de que a visão distorcida dela do mundo é a única verdadeira. Bom, já na reta final do filme, a gente acaba descobrindo que a agente da Mima, a Rumi, não é apenas uma espectadora nessa trama inteira. Ela também tá presa na própria ilusão. A verdade é que a Rumi, ela é obcecada pela imagem da Mima Idol. E a Rumi simplesmente rejeita qualquer mudança e passa a acreditar que ela é a verdadeira Mima. Esse delírio, ele vai além de uma simples nostalgia ou de alguma frustração. É um caso claro de transtorno psicótico, onde a linha tênue entre a realidade e a fantasia se dissolve completamente. A identidade dela se funde à persona que ela tenta preservar. E no clímax do filme, ela acaba atacando a Mima, tentando eliminar aquela que ela considera uma impostora. Essa cena não é apenas um confronto físico, mas um embate entre as duas versões de uma mesma identidade. Uma lutando para seguir em frente, enquanto a outra se agarra desesperadamente a um passado que já não existe mais. No final das contas, Perfect Blue é um filme que faz a gente refletir sobre identidade, fama e até sobre como a expectativa dos outros podem afetar a nossa própria identidade. A Mima passa por uma jornada de autodescoberta, mas ao mesmo tempo de perda.
porque para seguir em frente, ela precisa deixar para trás partes de si mesma. E aí que surge a grande questão: será que a gente consegue se reinventar sem perder quem nós realmente somos? Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa análise barra resumo do filme, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam e não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês. O meu canal é novo, então toda ajuda é muito bem-vinda. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é: apesar de eu ter resumido o filme, a experiência de você assistir ele com seus próprios olhos e tirar suas próprias conclusões e análises é uma experiência única, então eu realmente recomendo que vocês assistam o filme mesmo depois de saber toda a história dele, porque é muito diferente você ver e você ouvir. Mais uma coisa, se vocês tiverem alguma recomendação de obra, seja ela literária ou cinematográfica, pode até mesmo ser animes, mangás, que vocês queiram uma análise ou um resumo, podem comentar. Não sei se vocês já entraram no meu canal, mas se vocês entrarem, vocês vão ver que eu já recomendei 2 outros filmes, que é o Midori Shoujo Tsubaki, que é uma animação japonesa muito bizonha, que foi até banida de alguns países. E o outro é The Poughkeepsie Tapes, que é um filme de terror found footage muito legal. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, por exemplo, resumindo filmes de terror que você tem medo de assistir, ou coisas do tipo, por favor me falem, pra eu poder trazer mais conteúdos desse tipo. Tchau, tchau!